Sejam bem-vindos ao canal Sandro de Oyá. Irmãos, irmãs, amados e amadas, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe, ajude o Sandro a crescer esse canal. Hoje eu quero trazer uma linha de pensamento, uma reflexão e sempre lembrando, ninguém é dono da verdade absoluta. Mas conhecimento é tudo, estudar espiritualidade é tudo, os rituais, as seitas, a origem, as histórias dos orixás, as histórias dos deuses antigos, as histórias dos deuses grego-romanos, o ocultismo da coisa. Porque o ocultismo é uma coisa que exige de nós estudo, pensamento, reflexão, conhecimento. E é por esse motivo que eu digo que não há uma verdade absoluta, mas nós podemos pensar. Então, será que só a Umbanda sincretiza os orixás com os deuses cristãos, católicos, né? Será que a história ainda não pode ser maior do que pensamos? Será? Vamos para esse será da história. Então, as civilizações antigas, os portugueses, os franceses, os ingleses, os romanos, eles colonizaram, povoaram muitos países, até mesmo da África, né? Ajudaram nessa colonização, assim como aconteceu com o Brasil, né? Então, os povos foram se misturando e as culturas também foram se misturando. Então, qual é a possibilidade dos deuses grego-romanos terem influenciado os deuses africanos? Ou, ao contrário, qual a possibilidade dos deuses africanos terem influenciado os romanos? É isso, né? Então aí teria que ir na história, pegar datas, fazer uma pesquisa, mas não é o intuito desse vídeo. Como eu quero falar de magia, como eu quero falar de energia, como isso envolve fé, como isso envolve crenças, é muito difícil, porque cada um tem a sua crença. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tirar um pouquinho o que a gente aprendeu, tirar um pouquinho nossas crenças e tentar ver de uma forma energética, né? Não transformar os orixás ou os deuses em pessoas humanas, tentar ver eles como seres, elementos e elementais da natureza, forças da natureza, energias da criação, a gente deixa de humanizar, a gente vê essa força da natureza e a gente vê as culturas dos povos antigos transformando essa manifestação, essa espiritualidade, esses elementos e elementais energéticos em deuses, tá? Então, por que deuses? Porque participaram da criação, são elementos da natureza. Vocês vão conseguir me compreender a partir de agora. O candomblé tem o Lodumare, o grande criador de tudo, né? O primordial, o primeiro, que criou todos os outros deuses africanos. Porém, na história grego-romana, também existe essa história, né? O Criador estava sozinho no meio do caos. Foi onde, através do caos, ele criou Gaia. Quem é Gaia? A Mãe Terra. Então, se você for buscar
a história é muito semelhante. Aí você passa para o cristianismo, para o cristão, judaico-cristão, Deus criou a terra no 7º dia, aquela coisa toda, criou Adão, criou Eva. As histórias não são iguais, as histórias são muito semelhantes. Faz sentido? Então, como aquela energia, o Criador, a espiritualidade se manifestou para aquele povo, para aquela cultura, e de repente a interpretação humana foi dada às histórias que nós conhecemos, seja ela grego-romana, seja ela judaico-cristã, seja ela umbanda, seja ela candomblé. Mas existe uma sintonia nas histórias, mesmo que os povos e as nações sejam diferentes. Então, por exemplo, nós temos Oxalá, né? O grande, o pai dos orixás, vamos colocar assim. Nós temos Zeus, o pai, o Deus, o criador dos deuses do Olímpio. E nós temos Jesus Cristo, que na Umbanda é Oxalá, então é o grande Salvador, enfim, toda aquela história cristã de Jesus que a gente conhece. Então, olha só, Oxalá, Zeus, Jesus Cristo, olha a semelhança entre as histórias. Mas eu tenho mais semelhanças para vocês irem refletindo. Então, nós temos o orixá Exu. Então, o orixá Exu, o orixá do movimento, o orixá da transformação, tá? O orixá que é o mais próximo de nós humanos na Terra, ele que leva e traz as oferendas e as bênçãos dos orixás para o homem. Beleza, ótimo. Aí nós temos Hades, que na semelhança, na associação, Hades é o rei, é o deus do submundo. O submundo, ele não está no Olimpo, ele não está no céu, o submundo é o mais próximo da terra. Não tem semelhança? Os cristãos já colocaram o diabo, né? Tudo é o diabo. Então, a gente sabe que na nossa religião não tem diabo, né? Então tá, não pelo menos, porque o que é diabo, gente? Então, eu tenho o sol no céu, o sol apagou, começou a chover, é o diabo. Então, é noite, não tem lua, é o diabo. Então, tudo aquilo que nós homens, seres humanos, não gostamos, tudo aquilo que contraria a gente, tudo aquilo que faz a gente ter opinião própria, ter liberdade de expressão, de pensamento, que a gente não vive igual um bichinho manipulado, que a gente não vive embaixo do medo, das rédeas. Não, isso não pode, isso vai para o inferno, isso vai para o inferno, isso vai para o inferno. Esse negócio de ir para o inferno é para a gente ser cordeirinho do sistema, né? É óbvio que a gente não está falando de sair por aí matando, fazendo mal, destruindo a vida de pessoas. A gente não está falando isso. Mas esse negócio de ir para o inferno é um temor, é um medo colocado para que as pessoas sejam ali, fiéis a quem está em cima, outros homens, outros líderes. E isso não tem uma semelhança pela história contada, com a irreverência, com a força, com a rebeldia, com as transições de Exu, de Hades? Tem. As histórias não são iguais, mas são semelhantes. Nós temos também Ogum, o senhor da guerra. Nós temos
na grego-romana, Ares, o senhor da guerra. Então, nós temos no cristianismo, nos católicos, São Jorge, todos senhores da guerra. Não faz sentido que eu estou falando de energia, que o que a gente muitas vezes faz é dar nome, é humanizar. Para de humanizar e entende a coisa como um elemento, como uma força da natureza, como uma energia, sem o nome. Esquece um pouquinho o nome. Os deuses da guerra. Ogum, Ares, São Jorge. Nós temos Inhaçã, né? A Senhora dos Ventos, dos Raios. Tá. Mas nós temos uma história semelhante grego-romana. Atena. Atena é a Senhora da Sabedoria, a deusa da sabedoria. Mas ela era a deusa da guerra. Tem semelhança? Lógico que tem. E Santa Bárbara, Joana d'Arc, tem semelhança? Lógico que tem. Faz sentido onde eu quero chegar? Nós temos Iemanjá, né? A Senhora das Águas. Aí nós temos Afrodite, que nasceu da espuma do mar. Então nós temos tanta sincronicidade, tanta semelhança entre culturas e histórias, que é possível que seja a manifestação ou as manifestações dos mesmos deuses em culturas e povos diferentes, onde essas pessoas deram outros nomes por causa da própria manifestação. Lógico que é possível. Lógico que é possível. Então, a gente passa também a ver, né, as histórias de Exu, Pombagira, que veio o primeiro Exu, a primeira Pombagira, o primeiro Sete, o primeiro Tranco, a primeira Mulamba, a primeira Padilha, todos vieram da Europa. Possivelmente, é óbvio que é possível. Nós não fomos colonizados. Aqui não tem uma influência da Espanha, de Portugal, de imigrantes da Itália, enfim, do gente do mundo inteiro e com as suas devidas culturas. Olha o tamanho disso. Tanto é que o candomblé, ele é uma criação brasileira. A Umbanda é uma criação brasileira. Por quê? A Umbanda em geral, né? A Umbanda, ela teve influência do candomblé, ela teve influência do kardecismo. Então, por isso que hoje na Umbanda se tem muitas vertentes. Tem as quimbandas. Agora, se o primeiro Exu, a primeira Pombagira, é óbvio que deve ter vindo de fora, né? Mas não significa que todos os nossos guias, entidades, Exus, Pombagiras, são europeus, são do Oriente, são do Egito. Não significa isso, porque depois foram tendo os descendentes, foram tendo os antepassados, foram gerando seus filhos, e de geração em geração foi nascendo as falanges. Tanto é que o caboclo não veio da Europa, né? Caboclo é daqui, porque além de tudo nós temos uma mistura indígena, né? Com os negros que chegaram no Brasil, e com o candomblé, e com a Umbanda, e com o kardecismo, e com o cristianismo. Então, olha o porquê que eu sempre falo que eu gosto de me nomear, declarar ocultista, tá? Porque eu creio na energia, eu me conecto à energia, ao elemento, ao elemental, à espiritualidade, porque nós na Umbanda e Quimbanda não cuidamos apenas de orixás. Às vezes tem vertentes de Quimbanda que é somente Exu mesmo e Pombagira, né? Nós temos os daimons, a Goetia, que tem os pentagramas, tem as invocações, aí é uma mistura de judaico, cristã, com estudos
de outros magos, feiticeiros do passado. Ai, credo, você é bruxo. Olha, se você for perguntar um exemplo para um evangélico o que ele acha de um umbandista, kardecista ou quimbandeira, ele vai chamar de bruxo, de pacto com o demônio, possuído, influência maligna. Então, a palavra bruxo, bruxa, ela não morreu ainda. Qualquer coisa que não seja o que prega a religião judaico-cristã é demoníaco, sabe? Mas agora junta toda essa história que eu venho desde o início contando para a reflexão, e vocês podem e parem para perceber como ou quanto muitas vezes, por causa de nossas crenças, nossas limitações, nós deixamos de nos conectar à energia pura, primordial, essencial. Eu me identifico muito mais quando eu penso e invoco Exu Orixá. Por quê? Não é só por uma questão de como eu aprendi. É a forma que eu me conecto cristalinamente. Então, eu não vou ficar pensando em Hades. Eu não sinto, mas as histórias são semelhantes. Os povos tratavam isso quase na mesma cultura e intensidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Não se limite. É necessário estudar, é necessário ter conhecimento. Quantas coisas a gente, por falta de conhecimento, a gente está aprisionado em crenças, em coisas que nos limitam. Quanta magia, quanta espiritualidade a gente pode estar recebendo das nossas entidades. Eu optei em trabalhar muito mais com Exu Entidade Pombagira, porque eu me identifico. Eu sinto que eles conhecem as minhas dores, as minhas dificuldades, as minhas ambições, o meu lado bom, o meu lado ruim, o meu lado sombra, o meu lado luz. Então, eu sinto que vindo de Exu e Pombagira, eu me sinto muito mais acolhido e preparado e bem orientado. E tem outras pessoas que não. Sente a mesma coisa que eu sinto dentro de uma gira de caboclo, de baiano, ou dentro de uma festa de candomblé. E tá tudo bem. E tá tudo bem, mas eu não vou me privar de cultuar em Assã. Eu não vou me privar, mesmo que... porque para mim, espírito é espírito. Foi pessoas vivas, tá? E para mim, entidade, e para mim, orixás, são deuses. Então nós temos deuses, divindades que são de outra vibração, outra fonte energética, outro elemento, uma divindade que não tem nada a ver com o homem, é a força da natureza, porque a gente não parece com cachorro e com macaco, entende? Nós temos a humanidade e nós temos as divindades. Nós temos a humanidade e nós temos as entidades que já foram humanas. Então olha quanta informação, quanta energia, quanta coisa para a gente aprender a se conectar, quanta coisa para a gente sair da caixinha. Às vezes não sendo preconceituoso, a gente não pode discriminar nenhuma egrégora, a gente não pode discriminar nenhuma religião. Toda religião, ela conecta ao Criador. Essa é a minha visão. Eu coloquei um vídeo no meu short,
aqui no YouTube de uma senhora, eu acho que ela é africana, e ela está falando: Deus não é cristão, porque Deus é de todo mundo, Deus é o Criador, só que eu trato o Criador da forma que eu quero. E pronto! Ela falou no sotaque, né, africano. E pronto! E é isso, é isso. Então, porque só dá certo esse trabalho com o seu tranca-rua se der cachaça para ele. 51. Não, meu bem, tem tranca-rua que bebe uísque, tem tranca-rua que bebe conhaque, tem tranca-rua, enfim. Não põe isso na cartilha como uma regra única. Isso vai te limitar. Às vezes a sua entidade está querendo tomar uma vodka, né, misturado com alguma outra bebida, porque o que ele conheceu, o que ele viveu, o que ele gosta, e você tá lá na 51. Então, um exemplo besta, simples, mas como isso pode tornar a gente ignorante na nossa prática espiritual, quando a gente coloca vendas nos olhos e a gente só enxerga a coisa naquela direção. Se isso fosse uma verdade absoluta, todo mundo nesse planeta era feliz. Os cristãos, os evangélicos, os macumbeiros, os espíritas, os quimbandeiros, todo mundo era bem-sucedido, tinha saúde, era realizado, né? Então, o que a gente tem que compreender? Que nós temos a nossa experiência humana. Não, nós temos que aprender, crescer, desenvolver, evoluir. Quem vai ajudar a gente a chegar lá, a gente é que escolhe. Eu escolhi Exu e Pombagira, né? Eu já falei, eu brinco muito aqui nos vídeos. Meu pai de santo é seu tranca-rua. Minha mãe de santo é Maria Padilha. E pronto. Porque, de fato, quem fez ser o que eu sou, sem desrespeitar de onde eu vim, sem desrespeitar os meus mais velhos, mas quem me fez ser o que eu sou, foram meus guias e outros que eu tenho, né? Outras entidades. Mas eu também tive muita ajuda de outros médiuns, de outros guardiões, porque eu sozinho, eu não chegaria a lugar nenhum, eu não teria o conhecimento que eu adquiri. Se é pouco, se é muito, se é bom, se é ruim, para mim está dando certo. Então, é isso que eu quero passar nesse vídeo, porque a gente começa a passar as informações e vocês, amados, vão refletindo junto com a gente, colocando seus comentários, porque o comentário de vocês enriquece o vídeo, traz mais informações. Então, lembrando, não existe uma verdade absoluta, existe a nossa fé, existe como essa fé se manifesta na nossa vida e ponto. Vamos viver, vamos ser felizes e nunca desistir da gente mesmo e daquilo que a gente acredita. Amados, inscrevam-se no canal, compartilhe o vídeo, dê o joinha, isso é quase uma ladainha, né? E muito obrigado, axé para vocês, desejo sucesso e espero que eu tenha contribuído com todos. Gratidão.